Eu vou continuar falando um pouco desse livro aqui, Aprendendo com a Vida, de Ivo Pitangui, só que agora quero falar sobre o dedicado, né, que é Zósimo, jornalista Zósimo, né? O livro tem uma dedicatória para Zósimo e a mulher dele, né, Dorita. Zósimo é uma pessoa muito charmosa. O pai dele consta também que era muito charmoso, Boy Zósimo, né? Zósimo, ele escrevia no jornal O Globo, na coluna de Carlos Suan, né? Lembro dessas coisas, né? Quando eu lia jornais, muito antigamente. Só que em 1964, o Zósimo se transferiu para o Jornal do Brasil. Foi uma coisa muito ousada, né? Ele inclusive, Dr. Roberto Marinho, que era o dono do jornal do Globo, né, falou: isso aí, você vai ficar numa coluna que todo mundo conhece, que é a coluna do Carlos Suan. Você vai fazer uma coluna com o seu nome, Zósimo, que ninguém conhece. E ele foi, deu muito certo, né? E muito tempo depois, ele voltou para o Globo, né? O Zósimo Barroso do Amaral, né, ele se orgulhava muito, né, de ter criado uma coluna com notícias, numa época em que os colunistas sociais só falavam de festas, né? Recepções, dondocas, socialites. Foi uma coisa muito interessante. Obviamente tinha muita coisa sem substância também, mas ele mudou realmente o colunismo social no Brasil. Então, o Zósimo, eu me interessei por isso, porque alguns livros da biblioteca do Zósimo, como este, né, o livro do Dr. Ivo Pitangui, com dedicatória para o Zósimo, estava na biblioteca do Zósimo, né? Eu acho que valia a pena, achei eu, né, preservar alguns desses livros. Vou mostrar mais um ou outro aí depois, um outro dia, porque ele foi uma pessoa muito importante no colonismo e no jornalismo brasileiro, né? Ele achei muito tocante, né? Ele casou 2 vezes, né? Teve 2 mulheres, né? Primeiro uma mulher chamada, uma galerista, né? Marchand, vamos dizer assim, Márcia Barroso do Amaral, inclusive tinha o nome dele. E o Zósimo teve um único filho, que foi com esta senhora, Márcia Barroso do Amaral. Depois ela casou com essa Dorita Moraes de Barros, e morreu com ela ao seu lado, né? Eu achei tocante a informação que essa Dorita deu, né? Porque ele estava no hospital lá em Miami, abraçado com essa Dorita, quando ele morreu, né? E segundo ela mesma falou, né, a última palavra dele foi amorzinho. Ele foi enterrado no Brasil. Ele já tinha ido para Miami uma vez por questão de segurança no Rio de Janeiro. A enteada dele foi assaltada, esse tipo de coisa, né? E voltou para o Brasil e depois, por causa desse câncer, ele morreu muito jovem, né? Tinha 56 anos quando morreu o Zósimo, né? Então é uma pessoa de valor, é uma pessoa de valor intelectual, de valor histórico, principalmente de valor no jornalismo brasileiro, né? Ele tinha umas frases interessantes, são coisas que mudam no tempo, né? A gente às vezes acha engraçado e depois talvez nem entenda muito mais. As coisas mudam, né?
nessa reportagem sobre a morte dele, né, tem essa frase, uma dessas frases típicas dele, assim, né? O Rio de Janeiro, é a única cidade onde caminhão de lixo aposta corrida com ônibus escolar. Acho que ainda aposta, né? Mas é assim, né? Então, eu queria e fiquei muito satisfeito em guardar algumas dessas coisas que eu acho que tem um valor histórico, né? Não só do Dr. Ivo Pitangui, que era, o Ivo Pitangui era da Academia Brasileira de Letras, ou mesmo Academia Brasileira de Medicina, era tudo o que ele quisesse ser na vida, mas também o registro histórico com relação ao Zósimo Barroso do Amaral, né? Um grande colunista social.